Glórias a Deus, né? Paz do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos, aos nossos amigos, tá? No Facebook. Nós estamos aqui fazendo este vídeo, tá, irmãos? Para podermos estar, né, meditando na lição de número 7 da revista da Escola Dominical, onde nós estamos aprendendo acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. E hoje, né, segundo a bondade do Senhor, nós chegamos já na lição de número 7, aonde o tema desta lição é o ministério de profeta. Tá, irmãos? Na lição anterior, nós falamos sobre o ministério de apóstolo. Tá? Na realidade, nós demos um parecer, uma pincelada acerca do ministério de apóstolo, né, dizendo que aquele que é chamado para exercer o ministério de apóstolo, ele recebe um dom de Deus. Um dom de Deus que vai fazer com que ele venha ficar em atividade, né, diante do ministério que ele foi chamado, que ele foi vocacionado, né? Na realidade, o dom do apóstolo, né, é aquele dom de estabelecer igreja, aquele dom de cumprir uma missão de ganhar alma, de expandir o evangelho, né, irmãos? Então, para aquele que é vocacionado, né, as coisas, o ministério só flui por intermédio dos dons que Deus concede, né, para que o vocacionado por Deus venha estar em atividade diante do seu chamado. Então, na lição passada, nós falamos acerca deste dom precioso, né? Daquele que é chamado para ser apóstolo, irmãos, né? Que recebe um dom de Deus para ganhar almas, né? Para cumprir a sua missão. E nós falamos que, na realidade, a função de um apóstolo é a mesma função daquele que é enviado como missionário para uma terra, para um lugar, e ali ele estabelece uma igreja, né, irmãos? E agora, hoje, segundo a bondade de Deus, nós estaremos falando acerca do ministério de profeta. E, na realidade, o ministério de apóstolo e o ministério de profeta, eles andam junto, porque um complementa o outro, tá, irmãos? E nós vamos aprender hoje, né, acerca disto. Mas eu quero aqui, de início, já dizer que, na realidade, há uma maneira errônea, tá, irmão, de compreender acerca deste ministério tão importante, tá, irmãos? Pois há pessoas que não procura conhecer acerca desta chamada, desse ministério de profeta ou de outros ministérios também, não procuram conhecer segundo a palavra de Deus, mas segundo o seu próprio pensamento. E muitas das vezes o próprio pensamento que leva a pessoa, entendeu, a agir errado, a ter uma compreensão errada. Então, todas as vezes que nós compreendemos as coisas segundo a orientação bíblica, irmãos, segundo aquilo que está escrito, tá, irmãos? Aí a gente é edificado. Aí parece que o nosso trabalho para o Senhor, ele flui muito mais, irmãos, né? Diante da compreensão correta, tá, irmãos? E acerca deste ministério de profeta, né, conforme um assunto aqui, né, poderia falar outros, mas já que o assunto é este, há na mente de alguns uma compreensão errônea, né? Há pessoas achando que o ministério de profeta é a mesma coisa de ter o dom da profecia. E na realidade não é.
Ah, mas pastor, calma aí, o ser profeta é entregar uma mensagem vinda da parte de Deus. E aquele que recebe o dom da profecia, ele entrega uma mensagem que Deus mandou. E aquele que é chamado para o ministério de profeta também entrega uma mensagem que Deus mandou. Pastor, não é a mesma coisa? Sim, se formos olhar para o lado de entregar uma mensagem diante de Deus, é a mesma coisa. Ambos, os dois, entregam uma mensagem diante de Deus, né? Diante daquilo que Deus mandou entregar. Sim, com certeza. Mas entendam uma coisa aqui: um é dom e o outro é um dom que leva a pessoa a exercer um ofício, tá, irmãos? Então entenda uma coisa: aquele que recebe o dom de profecia, ele está recebendo um dom de Deus precioso, muito importante. Mas aquele que recebe o ministério de profeta, ele está recebendo um dom de Deus e também, né, um ofício, ou seja, algo permanente, irmãos, para poder viver a terra, para poder viver, irmãos, o seu dia a dia, irmãos. Né? Deixa eu explicar isso daqui, olha, para a compreensão. Olha, aquela pessoa que recebe o dom de profecia, ela está sendo usada por Deus, pastor? Está. Ela está recebeu algo, ela recebe uma mensagem de Deus para poder entregar para o próximo? Sim, com certeza. Mas o dom de profecia, ele funciona assim: Deus fala no momento oportuno, ou seja, está acontecendo algo ali, e diante dessa situação, ou diante daquilo que alguém está vivendo, e alguém está precisando, né, de uma forma, né, precisando muito ouvir a voz de Deus, então Deus, ele se manifesta, irmão, ele se revela, irmão, por intermédio do dom da profecia, usando o teu servo, a tua serva, para poder falar. Para quê? Para que aquela pessoa venha a ser edificada, para que aquela pessoa venha a ser exortada ou venha a ser consolada. Então, o dom da profecia é o momento oportuno, um momento, uma hora que a igreja precisa ouvir a voz de Deus, e Deus ele fala, tanto para alertar, como para poder consolar, como para poder edificar, fortalecer a fé de alguém. Deus ele fala, irmãos, através do dom da profecia. E também o dom da profecia recebe-se uma pessoa que essa dádiva tão preciosa, né, irmãos, que é algo que vem de Deus para poder abençoar o crente, né? A pessoa recebe, a pessoa não precisa, para ela receber, ela não precisa ser um dirigente, ela não precisa estar diante de uma responsabilidade na igreja para receber o dom de profecia. O dom de profecia pode receber uma pessoa que é novo convertido, pode receber uma criança, pode receber um adolescente, pode receber os jovens, pode receber uma irmã, um irmão, um senhor, uma senhora. Ou seja, Deus ele usa quem ele quer, independente da idade, do tamanho, do tempo de igreja. Deus usa por intermédio dos dons. Deus fala por intermédio dos dons. Mas o dom da profecia, ele não pode, a única diferença aqui é que o dom da profecia, ele não pode guiar alguém que recebeu o dom da profecia, não pode guiar uma igreja por intermédio do dom da profecia, irmãos. Tá, irmãos? Ou seja, a igreja, ela é guiada por Deus através de quem recebeu o ministério de profeta.
Porque o ministério de profeta é o ministério permanente, ou seja, é o ministério que a pessoa recebeu e esse ministério, esse ofício, vai estar com ela 24 horas, a semana toda, o mês todo, o ano todo, e essa pessoa vai exercer esse ofício. Ou seja, é o ministério que ela está recebendo de profeta, tá, irmãos? É o ministério de profeta. Na realidade, né, esse ministério de profeta, irmãos, né, exerce, né, faz com que essa pessoa ela exerce, né, exercer esse ministério como no meio dos líderes, ou seja, nessa pessoa envolve o que é a liderança, irmãos, porque quem é chamado para o ministério de profeta tem uma responsabilidade por intermédio do dom de profecia que também está na vida de quem, né, de quem recebeu esse ministério. Quando eu falo dom de profecia, eu estou dizendo, né, aquela palavra revelada, aquela palavra vindo da parte de Deus, que também está na vida de quem recebeu o ministério de profeta, mas, né, com a intenção, com o propósito diante de Deus do que de orientar, de guiar a igreja. É algo permanente, irmãos, né? É uma chamada para poder o que está entre os governantes, irmãos, né? Louvado seja Deus. É uma chamada para quê? Para aquela pessoa que recebeu uma responsabilidade, né, muito séria diante de Deus, tá, irmãos? É o ministério de profeta, né? Na realidade, né, é um ministério muito importante. É por isso que na igreja, né, o profeta da igreja, né, é aquela pessoa que está governando a igreja. Por quê? Porque aquele que está governando, se ele tem vida com Deus, ele é o que? O orientador da igreja. Ele é o porta-voz de Deus. Ah, pastor, não estou entendendo porque tem o dom da profecia. Não, mas não é menosprezando e desprezando o dom da profecia. Deus fala o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas eu estou dizendo que o ministério de profeta aqui, irmão, é o ministério que alguém recebe para quê? Para guiar um povo, para guiar, orientar um povo segundo a direção de Deus. E aqui nesse estudo nós estaremos aprendendo aqui com mais clareza. De repente você ficou um pouco com dúvida, né? Então não perca, né, esse estudo, essa orientação que nós estaremos dando aqui com base bíblica, onde nós vamos abrir a palavra de Deus, aonde nós iremos, né, estar, né, na realidade, orientando os irmãos acerca do ministério de profeta aqui hoje, tá, irmãos? Então é bom nós entendermos, né, essas coisas com base bíblica, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que é por isso que é diferente o dom da profecia e o ministério de profeta. Tá, irmãos? Né? Louvado seja Deus. Sabendo que aquele que é chamado, irmãos, em uma responsabilidade, estou aqui abrindo um parênteses, embora eu vou aqui sair um pouco fora da lição, né, irmão? Estou abrindo um parênteses aqui. Aquele que é chamado diante de uma responsabilidade para poder governar, para poder liderar, irmãos, ou para ser porta-voz de Deus em uma liderança, irmãos, né, está recebendo uma responsabilidade, uma tarefa para realizar diante de Deus, para Deus e diante de Deus. E se essa pessoa não fizer da maneira correta, um dia essa pessoa será cobrada. Um dia essa pessoa será, irmãos, cobrada, irmãos, por não fazer o certo. Olha o tamanho da responsabilidade, né, irmãos? Porque aquele que recebe, né, uma vocação de Deus para um governo, irmãos, na realidade, né,
está diante de uma grande responsabilidade, tá, irmãos? Diante de uma grande responsabilidade, tá? Eu quero dizer aqui, irmãos, que Deus, ele governa a igreja através dos governantes que ele levanta, tá, irmãos? Porque a igreja do Senhor Jesus, quando eu falo igreja aqui, eu estou dizendo um povo que serve a Deus. A igreja não pode andar de uma forma desordenada. Na igreja não pode haver bagunça. Não pode haver, né, bagunça, irmãos. Não, porque as coisas de Deus é tudo com ordem. Se você for ver o céu, ele tem ordem. Tudo que é de Deus é com ordem. Irmãos, então Deus levanta o governante para governar através do governante e colocar em ordem a sua igreja, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a responsabilidade. É por isto que nós aqui vamos aqui mostrar biblicamente, tá, irmãos? Acerca deste ministério aqui, esse ministério de profeta, que com certeza, né, está na vida de um governante, para poder guiar o povo segundo a direção de Deus. Tá, irmãos? Está na vida de alguém que tem uma responsabilidade séria com as coisas de Deus. Tá, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É lógico que nós não quero que também você, de repente, que não tem um ministério, né? Quando eu falo ministério aqui, eu estou dizendo, né, quem não está diante de uma responsabilidade grande, exercendo o altar, né, estando no altar, né, irmãos? Você venha sentir-se inferior de maneira alguma. Eu quero mais uma vez dizer aqui que aquele que está no altar, aquele que foi chamado para exercer, né, um trabalho, né, que está na tribuna, diante dos governantes, diante, né, de pessoas que foram vocacionadas por Deus, eles não estão ali para poder ter status, não é a posição, não é para se sentir melhor ou maior do que alguém, não. Ministério é trabalho, tá, irmãos? Ministério é responsabilidade, tá? A única coisa que diferencia uma pessoa que não está no altar e uma pessoa que está no altar é que a responsabilidade ela é maior e um dia haverá prestação de contas, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Fecha o parênteses aqui e vamos voltar aqui à lição da escola dominical, né, irmãos? Nós temos aqui como texto áureo que diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dom de fé, curas, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. A verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então, nós temos aqui um texto áureo. Esse texto áureo é um versículo-chave que nós vamos tratar aqui. O assunto que será tratado está aqui no texto áureo, tá, irmãos? Esse versículo-chave aqui, né, irmãos? Que fala que Deus, ele pôs uns para apóstolo, primeiro para apóstolo, e depois, né, segundo para, está escrito aqui, e segundo para profetas. Então, nós vamos aqui estar aprendendo aqui, irmãos, primeiro, que Deus, ele colocou uns, não é todos que são chamados, mas é alguns.
tá, irmãos? Não é todos que são chamados. E quando eu disse que aqueles que são chamados não estão sendo chamados, vocacionados para exercer uma posição, é porque esses que estão chamados por Deus, os que são chamados, que não são todos, estão sendo chamados para poder fazer a diferença. Estão sendo chamados para poder realizar algo na obra de Deus. Estão sendo chamados para quê? Para uma tarefa muito importante, né, irmãos? Primeiro são apóstolos e segundo os profetas. Então nós vamos estar estudando aqui, eu quero dar até um parecer aqui, né, daquilo que nós vamos estudar aqui, que o apóstolo, ele anda junto com o profeta, tá, irmãos? O apóstolo anda junto com o profeta, porque são duas funções importantíssimas para a igreja. Ah, pastor, como? O apóstolo, ele é aquele que é aquele que funda a igreja, ou seja, é aquele que ganha almas. O apóstolo é aquele que estabelece, né, que levanta, né, irmãos, a igreja, né, aquele que vai ganhar almas, é aquele que é enviado para poder ganhar almas. Já o profeta é aquele que é o porta-voz de Deus, é aquele que faz com que aqueles que foram ganhos, né, por intermédio da obra apostólica, irmãos, né, do ministério apostólico, aqueles que foram ganhos, né, irmãos, né, eles venham permanecer em Cristo, permanecer em Deus através do quê? Através de uma voz vindo da vontade de Deus, através de andar na direção de alguém, irmãos, que está sendo usado por Deus, que está sendo boca de Deus aqui na terra. Então, o apóstolo e o profeta, eles são, né, fundamentais, irmãos, né, para a igreja. Um faz com que inicia-se e o outro tem a missão de fazer com que a pessoa venha permanecer na vontade de Deus, tá, irmãos? Nós vamos estar falando isso, tá, nesse estudo aqui, né? Mas eu quero aqui já dar esta orientação aqui acerca do que também vai ser tratado aqui, né? Nós temos como a verdade prática o ministério de profeta. É fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Ou seja, este ministério, ele é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo. Pastor, um tempo difícil? É. Um tempo aonde, né, precisa-se sim, irmãos, de pessoas ser orientadas segundo a direção de Deus. Precisa-se sim, irmãos, de nós estarmos na vontade de Deus, segundo a orientação daquele que fala, irmãos, né? Que fala o que Deus manda falar, irmãos, né? Aquele líder que recebe uma orientação e fala assim: olha, o caminho é este, tá, irmãos? E nós precisamos sim, né, de ser orientado, irmãos, por pessoas que foram vocacionados por Deus, né, para poder exercer o ministério de profeta, tá? Nós temos aqui como textuário, né, leitura bíblica em classe. Textuário não, desculpa, né? Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, no capítulo 12, e do verso 27, Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 13, que diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores,
são todos operadores de milagres. Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né, irmãos? É o texto de leitura bíblica em classe. Para nós estamos estudando acerca disso. Vamos agora para a introdução, irmãos.